Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Wellington Salles, é um prazer vir aqui novamente para juntos refletirmos a respeito da próxima lição da nossa tão preciosa Escola Bíblica Dominical. E para o próximo domingo, nós temos a lição de número 10, que tem por título O Desafio da Janela 10 por 40. Nesta oportunidade, nós vamos estar diante de um dos maiores, se não o maior desafio missionário para a igreja da atualidade. Cabe lembrar, a título de introdução, que essa lição, a lição de número 10 e a próxima, logicamente, a lição de número 11, elas se comprometem em estudar, em compreender, em observar questões relacionadas a desafios missionários atuais. No nosso caso, Janela 10 por 40, que nós já veremos o conceito e tudo aquilo que implica, tudo aquilo que está relacionado a ela. E na lição de número 11, a igreja perseguida. A compreensão da igreja perseguida está muito fortemente baseado à realidade atual de regimes políticos envolvidos, é claro, por princípios religiosos anticristãos que fazem com que o Estado, em muitas das ocasiões, seja esse protagonista de perseguição contra a igreja na atualidade. Então, essas duas lições vão tratar de problemas, de desafios missionários atuais, que logicamente dizem respeito à igreja da atualidade. Essa é a primeira consideração que eu quero fazer. A segunda consideração que eu quero fazer é saber por que se deve estudar sobre a janela 10 por 40. Qual a razão para que nós, nessa oportunidade, estudemos a respeito da janela 10 por 40? Primeiro, porque é o maior desafio da evangelização mundial. Segundo, os problemas sociais mais graves do mundo se encontram nos países que estão dentro do que se reconhece por janela 10 por 40. E os países mais fechados do Evangelho ou ao Evangelho estão lá. Os países mais resistentes ao Evangelho estão lá, na janela 10 por 40, que inclusive é chamada em algumas circunstâncias, por algumas pessoas, por alguns outros estudiosos, em vista da ênfase da resistência de alguns países que fazem parte da janela 10 por 40, de cinturão de resistência, de cortina de resistência. Essa é outra nominação que também recebe a janela 10 por 40, repito, dando ênfase ao comportamento de alguns países que se mostram os mais resistentes do mundo ao Evangelho. Então, por que estudar no âmbito das missões, nos estudos missionários, nos nossos esforços de compreensão de temas missionários, a janela 10 por 40? Porque é o maior desafio de evangelização mundial, os problemas sociais mais graves do mundo se encontram lá, e nós veremos que a proposta de algumas pesquisas missionárias apontam para o fato de que quanto mais pobre uma nação, quanto mais miserável uma nação, quanto mais envolvida em calamidades de todas as ordens sociais uma nação está, isso também diz respeito ao fato de que ela é menos evangelizada. As nações que mais sofrem do ponto de vista social também são as nações menos evangelizadas. Então, janela 10 por 40 requer atenção missiológica e também uma atenção humanitária. E os países mais fechados ao evangelho estão lá. Agora, em terceiro lugar, a título de introdução, eu julgo necessário nós conceituarmos o que é
a janela 10 por 40. Você que me ouve, você que me vê agora, certamente ouviu, mas também pode jamais ter ouvido a respeito desse termo, janela 10 por 40, mas cabe lembrar e cabe apresentar o conceito aos que jamais ouviram, não sabem o que é, não sabem o conceito da janela 10 por 40. Janela 10 por 40 diz respeito às áreas do planeta que se localizam entre as latitudes de 10 e 40 graus, ao norte da linha do Equador e do norte da África até o leste da Ásia, no espaço comparado a uma janela retangular. São conhecidas por janela 10 por 40. São termos, eu diria, de geografia, um tanto complicado de se compreender, mas no mapa se percebe que diz respeito a uma faixa de terra muito extensa, que vai da linha norte do Equador ao norte da África, ao leste da Ásia, que é figurada como uma janela retangular. Nessa janela retangular, no mapa existem muitas nações, e estas nações que estão dentro dessa janela no mapa mundial, chamada de janela 10 por 40, representam o maior desafio de evangelização mundial, os maiores problemas sociais e mais graves do mundo, e os países mais fechados ao evangelho do mundo. E em quarto lugar, para a gente fechar esse momento de introdução, quero fazer menção de alguns países que estão dentro dessa janela, no mapa reconhecida como janela 10 por 40. Vamos lá. Afeganistão, Mongólia, Arábia Saudita, China, Gaza, Jordânia, Nepal, Tailândia, Argélia, Chipre, Gibraltar, Kuwait, Níger, Tibete, Bahrein, Coreia do Norte, Grécia, Laos, Omã, Tunísia, Bangladesh, Guiné, Líbano, Paquistão, Guiné-Bissau, Líbia, Turquia, Burkina Faso, Egito, Iêmen, Malásia, Vietnã, Butão, Emirados Árabes, Índia, Maldivas, Senegal, Camboja, Etiópia, Irã, Síria, Cazaquistão, Filipinas, Iraque, Marrocos, Sri Lanka e Catar. Esses são exemplos de alguns países. Na verdade, conta-se atualmente algo em torno de 67 países que fazem parte da janela 10 por 40. Repito, 67 países que representam o maior desafio de evangelização mundial. 67 países cujos problemas sociais mais graves do mundo os afetam. Algo em torno de 67 países que são reconhecidos como mais fechados ao evangelho do mundo. É com essa compreensão de que as próximas lições vão tratar de problemas missionários graves e atuais, compreendendo o porquê de estudar a janela 10 por 40, compreendendo o conceito da janela 10 por 40, fazendo menção de alguns países que você até já ouviu falar e ouve falar de maneira recorrente, que fazem parte da janela 10 por 40, é que nós vamos ao nosso primeiro ponto. E o primeiro ponto tem por título uma batalha espiritual chamada Janela 10 por 40. Missiólogos, antropólogos, estrategistas cristãos e fora da esfera cristã, cientistas políticos e outros nomes, outras profissões, eu diria assim, que se relacionam com o estudo do mundo atual, tem como maior desafio da atualidade os países que estão na janela 10 por 40, ou seja, não é apenas um desafio evangelístico, é um desafio político, é um desafio econômico mundial. Repito, segundo as pesquisas missionárias,
apontam que os países com maiores problemas sociais de todas as ordens, eles têm algo em comum: eles são menos evangelizados. Quanto menos evangelizados, quanto menos rastros, eu diria assim, do cristianismo, mais problemas sociais. É a realidade da maioria dos países que estão na janela 10x40, que não se apresenta apenas como um desafio missionário, mas se apresenta também como um desafio político. Por exemplo, nós temos na janela 10x40 Irã, nós temos na janela 10x40 outros países que são avessos à democracia, que perseguem e matam seus oponentes, seus adversários políticos. A maioria desses países aqui tem facções terroristas que comandam uma parte do país, que estão, em algumas circunstâncias, em associação ao governo e têm em comum assim, um ódio profundo, um desprezo profundo ao cristianismo. Ou seja, não é apenas um desafio missionário, mas um desafio para a paz do mundo, um desafio para o equilíbrio das relações internacionais. Eu estou dizendo isso para que os meus irmãos entendam a grandeza do desafio evangelístico e a grandeza do desafio mundial, de todas as ordens, especialmente político, que representa os países que estão na janela 10x40. Repito também, o que eles têm em comum? Eles são menos evangelizados. Primeiro subponto: uma verdadeira batalha espiritual. É um problema de estratégia missionária, é um desafio de acesso missionário, é um desafio de sustento missionário, é um desafio de sobrevivência missionária, é um desafio político mundial que está além da esfera missionária religiosa, sim. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos reconhecer que se trata de uma batalha espiritual. É um problema espiritual. Porque quanto menos as pessoas são esclarecidas a respeito do Evangelho, tanto mais elas resistem de maneira violenta, tanto mais são violentas, tanto mais vivem em regimes de facções terroristas, tanto mais passam fome, tanto mais enfrentam problemas de toda a ordem social. Ou seja, não é apenas um problema em si mesmo. É um problema que tem raízes em uma batalha espiritual, em uma ação espiritual de engano, de cegueira. Nesse sentido, cabe lembrar que todos nós, como igreja, estamos envolvidos na batalha espiritual, mas especificamente todas as frentes, todos os frontes, para utilizar a linguagem de guerra, a linguagem militar, missionários estão em uma batalha espiritual. E muito especificamente, e de maneira ainda mais desafiadora, do que é reconhecido como centro do mundo, que é a janela 10x40. Janela 10x40 se localiza exatamente no centro do mundo. E exatamente por isso, inclusive o nosso comentarista, o pastor Wagner Gabi, dando voz, fazendo eco ao estudioso Louis Bush, diz que esses países que estão na janela 10x40, eles têm uma importância histórica e uma importância bíblica. As civilizações, né, as primeiras notícias de civilizações, de escrita, de relação social, começaram nessa região do mundo. As ações de Deus em relação a Israel, em relação ao estabelecimento de Israel, em relação a toda a dinâmica de envolvimento divino com Israel, foi nessas cidades, foi nesses países, nessa região do mundo. Ou seja, é uma região central, de importância histórica, de importância bíblica. Muitos acontecimentos bíblicos aconteceram em muitos países que fazem parte da janela
10x40 é um ponto central da política internacional, portanto, é o coração, é o nervo, é o lugar mais sensível nesse momento do mundo. E é nesse lugar que as pessoas estão escravizadas. É nesse centro que Satanás tem feito o seu trono de engano, o seu trono de ódio, o seu trono de, inclusive, perseguição fatal aos cristãos. Nós precisamos entender, portanto, no início dos estudos a respeito da janela 10x40, que antes de qualquer coisa nós estamos lidando com uma realidade espiritual, com uma batalha espiritual. Nesse sentido também, cabe lembrar, meus queridos irmãos, que Satanás não poupa os seus instrumentos de guerra nessa batalha. E quais são os instrumentos utilizados por ele nesse campo de batalha, de resistência ao evangelho e à obra missionária? Perversão do evangelho na boca daqueles que pregam. Ou seja, o evangelho, a mensagem genuína do evangelho adulterada por pregadores que não têm caráter, não têm compromisso, faz com que ele perca o crédito. É uma obra, é uma artimanha, um estratagema, é um ardil, ou seja, um planejamento tão sutilmente planejado que ninguém percebe a sua execução. Outra obra que pode ser também considerada como um instrumento de Satanás nessa batalha é o amedrontamento dos pregadores, procurando silenciá-los por meio da perseguição. Os países que mais perseguem cristãos no mundo estão na janela 10x40. O primeiro deles, a China, está na janela 10x40. Iêmen, Kuwait, Indonésia estão na janela 10x40. É uma arma de Satanás contra os cristãos, especialmente aqueles que estão envolvidos nessa batalha espiritual, que é a obra missionária, ou que a obra missionária apresenta. Qual é outra arma utilizada por Satanás? Leva pregadores ao ridículo com criações fantasiosas. Nós temos vivido a exposição do ridículo, do descrédito, de algo quase circense dos pregadores ou daqueles que se arrogam, que se auto-intitulam pregadores no nosso tempo. Palhaçada, fantasias, brincadeiras, o que é um tremendo, um grandioso, um considerável prejuízo ao crédito do evangelho. É mais um ardil, é mais um estratagema, é mais um planejamento tão sutilmente montado que ninguém dá crédito à sua execução. Ninguém percebe de tão sutil que é. E, por fim, uma arma utilizada por Satanás nessa guerra também é tornar pregadores tão ocupados com a defesa do evangelho que eles não tenham tempo para proclamá-los. Não são pregadores, são debatedores. São aqueles que procuram, como nós dizemos aqui no Nordeste, pelo em ovo. Aqueles que estão dispostos a irem às vias de fato para defenderem uma suposta ortodoxia. E nessa briga que leva tempo, que custa tempo, nós, ou eles, na verdade, perdem-se ou perdem o tempo quando poderiam utilizá-lo para pregar o evangelho. Então, nessa batalha espiritual, que tem como grande exemplo os países e o que acontece nos países da janela 10x40, é preciso nós estarmos atentos de maneira mais geral às armas utilizadas por Satanás, a perversão do evangelho na boca dos que pregam, o amedrontamento dos pregadores procurando silenciá-los por meio da perseguição, o que leva os pregadores ao ridículo com criações fantasiosas e tornando pregadores tão ocupados com a defesa do evangelho que eles não tenham tempo de anunciá-lo. Nesse sentido também de guerra, de embate, de batalha espiritual,
é necessário nós especificarmos isso no contexto da janela 10 por 40. E a janela 10 por 40 apresenta o fato de que a realidade de lá é de calamidades. Testemunho da realidade da janela 10 por 40, dos povos que ali estão, que fazem parte desse grupo, dessa região geográfica, é uma realidade espiritual de calamidade e uma realidade social igualmente de calamidade. Pobreza, enfermidade e calamidade de todas as naturezas. Um dia alguém disse, janela 10 por 40 é o lar dos pobres do mundo. Ou seja, não é um problema em si, não é um problema meramente político, não é um problema meramente social, de distribuição de renda, que é um dos grandes gargalos que a ONU deve ou pensa em resolver, e já se considerou que a distribuição de renda igualitária mundial, resolução mundial de problemas tal qual a pandemia só poderá ocorrer com o governo mundial, ou seja, existe uma movimentação da ONU para resolver de maneira igualitária problemas mundiais, como o da distribuição de renda, com um governo mundial, com uma política mundial, com política econômica, ambiental mundial. É para isso que as orientações e o comportamento da ONU caminham. Nós temos na janela 10 por 40, como já disse um pensador de missões, o lar dos pobres. Uma realidade espiritual profundamente prejudicada, marcada pelo engano, e uma realidade social profundamente prejudicada e miserável. Há quem diga que lá moram os pobres dos pobres, o que nós chamaríamos de miseráveis. Isso corresponde, senhores e senhoras, a uma realidade espiritual, a uma batalha espiritual que precisa ser vencida. No segundo subponto, nós temos, nessa batalha, devemos usar armas espirituais. Ora, se a batalha é espiritual, nós devemos, é claro, usar armas espirituais. É interessante que na leitura bíblica em classe, o texto em tela, o texto enfatizado é exatamente o do preparo do soldado cristão para a batalha. Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 20. E nessa provisão divina para o preparo do soldado cristão para a batalha, existem pelo menos dois aparatos que dizem respeito à proclamação do evangelho, ao evangelho em si. Os sapatos, que representam a prontidão para pregar o evangelho, e a espada, que é a palavra de Deus. No âmbito de batalha geral, nós estamos muito bem providos das armas que Deus nos dá para batalharmos e vencermos. Mas em específico, no âmbito da batalha espiritual, no campo missionário, também há uma provisão específica de Deus. A prontidão para pregar o evangelho e a espada eficaz do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, se a batalha é espiritual, nós temos como provisão divina armas espirituais. Terceiro subponto é enfrentando a batalha espiritual na janela 10 por 40. Aqui é preciso saber que na janela 10 por 40, como nós já, de maneira geral, dissemos, está 67 nações mais pobres do mundo, as mais existentes ao evangelho do mundo, 4 bilhões de pessoas, e lá estão as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: islamismo, hinduísmo e budismo. Eu adiciono a essa informação o fato que lá não está apenas as 3 maiores religiões não cristãs do mundo. Lá estão as 3 maiores religiões não cristãs e anticristãs do mundo. Se fosse só
não cristã, estava tudo bem, obrigado, cada um vivia com a sua religião, mas é muito diferente. São religiões anticristãs que estabelecem um planejamento de perseguição e de morte contra os cristãos. E eu quero que você preste atenção para essas três leituras que eu vou fazer que apontam as vítimas e como cada religião dessas três age na janela 10x40. Primeiro, podemos considerar regiões budistas na janela 10x40. Mianmar, 87%, Butão, 99,9%, Sri Lanka, 70,3%, Camboja, 87%, e Tailândia, 94%. Em todos esses países, os budistas detêm o controle da população. Detendo o controle da população, se tem os casos de estabelecimento de políticas. Não são casos de exceção de um grupo de odiosos, de um grupo de pessoas que não gostam. É o Estado, é o governo estabelecendo política de perseguição contra os cristãos. Em segundo lugar, na região onde o hinduísmo impera, o principal tipo de perseguição que vem a público diz respeito às atrocidades perpetradas pelos seguidores dessas religiões. Estupro de freiras, assassinato de missionários, espancamentos, incêndios de igrejas, intimidações e assassinatos em geral. E por fim, terceiro lugar, a terceira religião é a muçulmana, e a respeito dela nem é preciso comentar, como diz Bush. A violência contra a minoria cristã é pior que as atrocidades praticadas nas outras regiões, e há alguns anos atrás nós fomos, infelizmente, de maneira muito trágica, muito explícita, muito assustadora até, apresentados aos métodos muçulmanos de perseguição aos cristãos. Então me falha a memória, se tem um vídeo de execução de cristãos do Egito, na beira do mar, em que foram arrancadas as suas cabeças. Os muçulmanos são os piores. Os muçulmanos são os mais violentos. Os muçulmanos extremistas são, eu diria assim, assustadores nos seus métodos de perseguição e de assassinato dos cristãos. Então, percebam que são três religiões não apenas não cristãs, mas anticristãs. O hinduísmo, o budismo e a religião muçulmana. Junta-se num projeto de perseguição e assassinato terrível de cristãos. Então, é uma batalha espiritual muito considerável, muito séria, que precisa ser também levada a sério, e quem tem oportunidade de ir para esse campo de batalha precisa, logicamente, ser amparado pelas armas que Deus providencia para essa batalha espiritual. E nós que ficamos aqui precisamos ter igual consciência da grandeza do desafio dessa batalha espiritual. Vamos ao nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto tem como tema os principais desafios da janela 10x40. O primeiro subponto diz respeito à necessidade humana. Nesse sentido, cabe lembrar, meus queridos irmãos, que lá nessa região, janela 10x40, estão as maiores megalópolis, ou seja, capitais, onde residem mais de 1 milhão de habitantes. Estão ali, a Índia está lá, na janela 10x40. O êxodo do interior, da zona rural, não para de acontecer, por conta de algumas políticas públicas desses países.
de forma que não há mais condições de se sobreviver no interior. E o êxodo continua ocorrendo, o êxodo é permanente, a vinda do interior para a cidade. Essas cidades não comportam essa multidão de pessoas. Logicamente, o que é que nós teremos? Problemas sociais em relação à habitação, em relação a esgoto tratado, e isso vai se direcionar para uma série de doenças, uma série de epidemias, e algumas que podem romper fronteiras, como pandemias. Então, nós temos esse desafio representado pelas megalópolis, as grandes capitais, que continuamente recebem pessoas num êxodo desesperado pela sobrevivência. Em segundo lugar, precisamos considerar que nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras e pessoas que vivem sob calamidades. É uma consequência natural desse êxodo, dessa vinda é, sem controle das pessoas para tentarem sobreviver na cidade. Não existe política pública que os organize, não existe política de habitação que os organize, não existe política de tratamento de esgoto, de infraestrutura que os organize, não existe política de saúde que os contemple. Então, tudo isso vira uma bomba atômica, eu diria assim, de doenças, de enfermidades, de pobreza. E nesse ambiente, algumas facções se criam, algumas facções se estabelecem, e aí, naturalmente, há guerras entre facções, entre grupos terroristas, que na verdade representam várias vertentes de apenas uma religião e querem representar um público ou outro público, e se valem, é claro, da fraqueza, se valem da fome, da pobreza, da ausência de segurança das pessoas que lá vivem. E em terceiro lugar, preciso considerar, no âmbito da necessidade humana, como principal desafio da janela 10x40, que esse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da Terra. Como eu disse, alguém disse que lá é o lar dos pobres do mundo. Preste atenção para esse texto de Louis Bush, o Louis Bush. Os cristãos comprometidos com o Evangelho e com Deus não podem ignorar a realidade que é um paralelo marcante entre os países pobres do mundo e os não evangelizados. Aquilo que eu venho dizendo até aqui. Segundo Louis Bush, e segundo o que se teve como resolução no Congresso de Lausanne, é que os países mais pobres do mundo têm algo em comum: eles são menos evangelizados. Quanto mais evangelho, mais liberdade. Quanto mais evangelho, mais trabalho, mais liberdade, mais prosperidade. Quanto menos evangelho, mais pobreza, mais doença, mais dificuldades político-sociais. Então nós devemos ter em mente que os principais desafios é o da necessidade humana. O segundo subponto, que apresenta também um dos desafios da janela 10x40, é o desafio da perseguição. E aí nós já fizemos menção, inclusive no tópico passado, que existe uma variedade de maneiras com as quais se persegue os cristãos nos países da janela 10x40. Enforcamento público, fuzilamento, afogamento e tantos outros métodos de perseguição aos cristãos, incêndio a casas dos missionários, a igrejas durante o culto. Você já viu cenas horríveis a respeito disso? As cenas correm o mundo. Hoje, com as redes sociais, nós temos essas notícias, essas imagens muito extremistas, muito assustadoras. Além disso, há perseguições de grupos, há perseguições de líderes, há perseguições também como políticas públicas de um governo. Então, o desafio da perseguição é muito permanente
na realidade dos países da janela 10x40. Então, se tratando de desafio, nós temos os desafios humanos dos povos que lá habitam, o desafio da perseguição que diz respeito aos missionários que para lá vão. E no terceiro ponto, nós temos as estratégias para alcançar os países da janela 10x40. Como alcançar? Se eles são resistentes, são fechados, representam um cinturão de resistência, cortina de ferro para a evangelização. É aliar essa realidade calamitosa social à possibilidade do missionário suprir essas necessidades. É por causa disso que, entre outras estratégias, está a estratégia de envio de médicos para a janela 10x40. Mas antes disso, é importante, de fundamental importância, a oração. Como é ou qual é a estratégia para alcançar os países da janela 10x40? Oração. Ore por aqueles países, por aqueles missionários que estão na janela 10x40. Aí a oração se apresenta como ajuda para levantar igrejas, mantenedoras, missionários, e a oração pode ser uma possibilidade. Quanto mais você orar pelos países da janela 10x40, de repente, Deus pode sensibilizar seu coração, você pode estar no plano, no alvo de Deus para ser um missionário na janela 10x40. A oração como ajuda e a oração como possibilidade. E também, no segundo subponto do terceiro ponto, nós temos a evangelização por meio da ação social. Como eu disse inicialmente, em vista dos problemas sociais que lá estão, a ação social é um instrumento de muita, eu diria, produtividade missionária na realidade dos países da janela 10x40. Primeiro, é tarefa da igreja exercer a misericórdia, a atividade, o exercício da misericórdia. A igreja deve agir com esse fito, com esse propósito de ação de misericórdia, não apenas com os que estão lá na janela 10x40, mas com todos. Mas isso tem um peso de muita relevância na janela 10x40. E em último lugar, nós temos, em vista também da realidade calamitosa do ponto de vista de saúde dos países que estão na janela 10x40, a ação médica como estratégia missionária. Assim, sabemos que as nações da janela 10x40 precisam muito de médicos, bem como de outros profissionais da área da saúde. E aí nós temos no Brasil o exemplo de um projeto chamado OGC, Médicos por uma Missão, que tem como propósito formar 500 médicos e mandá-los para os países da janela 10x40. O médico não é questionado quanto à sua fé, o médico não é questionado quanto às suas questões pessoais, eles querem ajuda, não importa como, não importa de quem. Então, a pessoa do médico é muito relevante, tem muita acessibilidade, tem portas abertas nesses países da janela 10x40. Portanto, nesse contexto, o médico é muito bem-vindo, a ação médica é muito bem-vinda, o jovem formado em medicina com esse chamado missionário é muito bem-vindo. Um pregador, um missionário tradicional não será bem-vindo lá, provavelmente vai ser morto. Mas o missionário médico, o médico missionário, vai poder tanto exercer a misericórdia com a oferta da sua formação, com o exercício daquilo que ele aprendeu a fazer em benefício dos outros, mas também vai, com isso, ser um instrumento de evangelização, um instrumento missionário. A respeito da janela 10x40, existem tantas outras coisas, tantas nuances, tantas possibilidades de estudo que certamente não seriam possíveis de serem abordadas aqui nesta lição. Mas nessa lição nós abordamos o que nós julgamos ser importante para uma compreensão geral e para a construção ou a ajuda da construção dessa consciência de comprometimento com o maior desafio de evangelização atual, mundial, da igreja de hoje,
que é a janela 10 por 40. Lembrando que é uma batalha espiritual antes de qualquer coisa. Lembrando que é um contexto de desafios humanos e um contexto de desafio da perseguição. Em último lugar, lembrando que nós temos que pensar em estratégias. Primeira, orar. Segunda, uma estratégia que dá muito certo na janela 10 por 40, a ação médica. E lembrar também que, tendo em vista esse problema social nas grandes metrópoles, das regiões das cidades que estão na janela 10 por 40, as missões urbanas são muito importantes. Estratégias urbanas, de alcance urbano, de envolvimento urbano, de missões são muito relevantes, porque a maioria das pessoas estão concentradas nas metrópoles. Pois, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, meu querido telespectador do meu canal, eu quero desejar a bênção de Deus sobre a sua vida e te convidar a, juntamente com tantas outras pessoas que há muitos anos intercedem pelos países da janela 10 por 40, interceder também. Interceda, ore, oferte, clame para que Deus levante uma igreja mantenedora, missionários que tenham coragem, sintam a vocação para ir ao campo missionário, tão desafiador como é nos países que são parte da janela 10 por 40. Eu espero ter lhe auxiliado de alguma maneira e desejo a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua turma. Que domingo de manhã você consiga, sob a orientação do Espírito, dar uma aula incrível para a glória de Deus. Deus te abençoe.